Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Mais uma vez, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de um texto que fala sobre o nosso Deus nos encorajando para a oração. Deus encorajando a igreja para orar. E eu creio, irmãos, que quando nós trabalhamos, nós colhemos frutos do nosso trabalho. Mas quando nós oramos, nós colhemos frutos do trabalho de Deus. Deus nos transforma, Deus nos reanima, Deus muda o curso da nossa vida, de acordo com a vontade dEle, e nos coloca no caminho dEle e fazer entender aquilo que Ele tem para nós. Esse versículo aqui, irmãos, Deus está falando ao seu profeta, um homem de Deus chamado Jeremias. Jeremias estava vivendo uma grande crise na sua vida ministerial. Ele tinha feito ali uma profecia contra Israel. E a profecia era o seguinte, que Deus entregaria a cidade para a Babilônia. O rei Zedequias não gostou da palavra de Jeremias como profeta de Deus. E por causa disso ele foi preso, porque ele pregou a verdade de Deus. A verdade de Deus, irmãos, nem sempre traz aquilo que você quer. E Jeremias era um profeta, um homem de Deus, fiel a Deus. O que importa é agradar a Deus, em primeiro lugar, e não aos homens. Existe algo para o fracasso, né? Uma regra, quer ser fracassado? Tente agradar a todos os homens. E Jeremias, ele não se importou nem em agradar o rei, ele quis agradar a Deus. Ele profetizou aquilo que Deus mandou, só que Zedequias não gostou daquilo. Tem gente que não gosta de certas pregações, certas mensagens, principalmente quando é uma palavra que revela o pecado da pessoa, que revela aquilo que a pessoa está vivendo. Deus traz luz nas trevas e a pessoa não gosta. E Deus trouxe luz para aquela região através do profeta. O profeta vai, traz aquilo que Deus falou ao coração do povo. Em consequência disso, ele foi para a prisão. Irmãos, e parece que Jeremias estava um pouco desanimado da vida, do ministério, porque, na verdade, ele nem orar, ele estava orando. Estava lá, talvez triste, abatido, deprimido, chateado com a situação. Deus, poxa vida, o Senhor falou, eu obedeci, o resultado é que eu estou preso, por causa da tua palavra. Só que tem um detalhe, irmãos. Isso acontece conosco também. A gente, por obedecer a Deus, acontece algumas coisas. E Deus permite algumas coisas acontecer. Às vezes Deus permite a prisão, Deus permite a situação difícil, a crise, a desilusão, a resposta contrária. Deus permite tudo. Mas Ele tem um propósito, irmãos. E quando nós estamos vivendo uma crise muito grande na nossa vida, Deus nos estimula a oração, Deus não nos abandona, Ele mostra para nós que a oração é chave para abrir as portas, irmãos. A oração é tudo que nós precisamos. Oração é falar com Deus, soberano. Oração é clamar a Deus, aquele que pode todas as coisas. Oração é falar com Deus, que é um Deus eterno. E esse versículo aqui, irmãos, Deus está estimulando, está dando uma palavra para Jeremias. E ele fala assim:
Jeremias, você está triste, chorando, você está amargurado, você está abatido, invoca-me, rapaz. Você tem a fonte da vida à sua disposição. Porque está abatida, ó minha alma? E Deus fala, invoca-me. É a primeira coisa que Deus fala para nós quando nós estamos em crise. Deus, Ele está direcionando você nessa noite, dizendo assim, invoca-me. Ah, mas o meu casamento está difícil. Invoca-me. Ah, mas o meu ministério está muito devagar. Invoca-me. Ah, a situação financeira apertou. Invoca-me. Ah, meu filho está difícil. Invoca-me. Ah, eu estou desanimado. Invoca-me. Ah, Deus, estou deprimido, oprimido pelo inferno inteiro. Invoca-me. Deus, estou preso. Invoca-me. Estou triste. Invoca-me. Eu pergunto para você nessa noite, qual a sua situação? Qual a sua crise? Qual o seu lamento? Qual a sua prisão? Qual é a dor da sua vida? Qual a prisão que você se encontra nessa noite? O fato é, Deus está dizendo para você assim, invoca-me, busque-me, invoca-me. Por que Deus fala assim, invoca-me? Porque Ele sabe que você está calado, que você não está orando, está tão desanimado que parou até de orar, de tão triste. Jeremias, se ele estivesse orando, Deus não falaria com ele assim, invoca-me. Por certo, Jeremias estava calado, estava abatido, irmãos. Era um profeta, mas preso. E a prisão naquela época não era igual hoje, não. Era muito pior. A de hoje já é terrível. Naquele tempo, era muito pior, irmãos. Agora, o que Deus quer nos ensinar com essa palavra invoca-me? Ele diz assim, invoca-me, quer dizer, ore, busque-me, mesmo que você já tenha feito isso. Talvez você fale assim, Deus, o Senhor está me mandando orar, mas eu já orei. Então Deus fala assim, mesmo que você já tenha orado, continue orando, não pare, a ordem é essa, não desanime, não dê trégua, não desista, não jogue a toalha, não desanime. O que mais? Deus está ensinando aqui, irmãos, para você continuar orando, mesmo que tenha orado, e mesmo que a prisão faça parte da sua vida ainda. Porque às vezes a gente ora e para de orar, porque a prisão continua a mesma coisa. A situação não mudou, aí você desanima. Então Deus diz o seguinte, invoca-me mesmo que você já tenha invocado. Segundo, invoca-me mesmo que você continue preso. Mesmo que a situação não tenha dado nenhuma mudança, mesmo que você não tenha enxergado nada acontecer, continue orando. Mesmo depois da oração, e mesmo que aos seus olhos nada tenha acontecido ainda, o fato é, Deus está dizendo para você, eu tenho um tempo para você. Sabe por que a gente para de orar? É porque o nosso relógio é diferente do relógio de Deus. Você fala, Deus, eu já orei tanto tempo, eu acho que o Senhor não quer nada com isso não, o Senhor não quer libertar dessa prisão não, eu desisto de orar. Eu já orei tanto para minha família converter, eu não oro mais não. Já orei tanto para o meu filho, parei de orar. Já orei tanto para a igreja, deixa para lá, eu vou orar para outra coisa. Deus fala o seguinte, não desista de orar por aquilo que você está orando, principalmente se é um momento difícil da sua vida. Ore, mesmo que tenha orado, mesmo que a situação continue da mesma forma, ore, não entregue os pontos, não desanime em nome de Jesus. Ore, sabe por quê? Porque é a palavra de Deus sobre a sua vida, amém? Deus está mandando você orar. Então obedeça em nome de Jesus, pela fé. O justo vive pela fé, amém? Então, Deus está falando assim, Jeremias, você já orou? Continue orando. Você está preso? Continue orando. Você está na situação difícil? Ore, porque eu estou mandando. Eu sou o Senhor da sua vida. Eu estou aqui para estimular você, para abençoar você, e dizer para você, Jeremias, que a única porta sou eu. Ninguém pode tirar você da prisão.
O que Deus está dizendo para você nessa noite é o seguinte: só Ele pode resolver o seu problema. Se não falava o seguinte: procure o fulano de tal, ele fala: não, a única saída para você sou eu. Então invoca-me, mesmo que tenha já orado, mesmo que a situação continue a mesma, ore, porque eu estou mandando em obediência à minha palavra. Invocar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Outra coisa, irmão, se Deus está falando para você orar, é porque o Espírito Santo de Deus vai te ajudar a obedecer a palavra de Deus. Amém? Então, desse momento de crise, pode ser no casamento, financeiro, físico, espiritual, ministerial, algum relacionamento, algum problema que você está vivendo na sua vida, Deus está dizendo para você hoje aqui, ó, filho, não pare de orar, você está desistindo à toa. Eu estou a caminho, eu tenho um plano para essa prisão não me pegou de surpresa, essa prisão faz parte do meu plano na sua vida. Deus permitiu Jeremias para a prisão, mas não o abandonou. Deus permitiu a crise, para mostrar para você quem Ele é. Ele é maior do que a crise, Ele é maior do que a prisão, Ele é maior do que a situação que você está vivendo, em nome de Jesus, amém? Ele é a única porta, a única saída dessa prisão que você está vivendo, dessa angústia, desse pesadelo, desse mau pressentimento, desse aperto, desse temor no coração. Então ele fala assim: invoca-me, filho, não desanima não, para de chorar, levanta a cabeça, invoca-me, eu sou a resposta para a sua vida, eu sou a solução para o seu problema, eu sou a chave dessa prisão que enclausura você. Invoca-me. Eu vou continuar invocando, sabe por quê? Não estou sentindo nada não, porque Deus mandou. O Espírito Santo vai honrar a palavra dEle e vai me ajudar em nome de Jesus. Estou preso, estou angustiado, mas Deus manda invocar, é a única saída. Invocarei em nome de Jesus. Aí, irmãos, Jeremias começou a orar. Deus estimulou, Deus cutucou. Irmãos, que bom que Deus dá um cutucão na gente, né? Ô filho, invoca-me. Você está triste porque você está parando de orar. Você está do jeito que está, porque você abandonou a maior arma que eu coloquei diante de você, a oração. Invoca-me então. Essa é a primeira coisa, invoca-me. A segunda coisa no texto, ele fala assim: te responderei. Amém? Invoca-me, te responderei. Essa segunda mensagem aqui, irmãos, é que Deus fala o seguinte: invoca-me e espere resposta. Amém? Invoca-me e espere resposta. Fala assim: invoca-me e espere resposta. É o que Deus está dizendo nesse texto aqui. Ele manda você orar e Ele manda você crer que Ele vai responder. Agora, uma coisa interessante, irmãos, por que Deus responde? Por que Deus responde a oração? Sabe por quê? Porque Ele indicou a oração. Ele responde a oração porque Ele falou que a oração vai ter resposta, porque Ele honra a palavra dEle, amém? Ele responde porque Ele disse que responde. Ele não mente, Ele não falha, Ele não te deixa na mão, Ele é fiel, amém? Então Ele fala assim, ó, invoca-me, busca-me, eu vou te responder. Eu vou te responder primeiro porque eu estou te afirmando isso, é a minha palavra, e eu zelo para cumprir essa palavra. E outra coisa, irmãos, Deus cumpre, porque Deus, irmãos, Ele não coloca em nós um desejo que Ele mesmo não pode satisfazer. Quando Deus manda você orar, Ele promete responder, primeiro porque Ele fala na palavra dEle que responde. Segundo, é porque é um sentimento que Ele põe, que Ele está com vontade de satisfazer e responder a sua oração. Deus é maravilhoso, irmão. Quando Ele põe vontade de orar, é porque Ele responde e Ele satisfaz, respondendo aquilo que nós almejamos, em nome de Jesus. Ele prometeu, irmãos.
Deus estimula o nosso coração e nos satisfaz em nome de Jesus, amém? Então, esse Jesus, ele pretende satisfazer esse desejo de uma resposta que nós carecemos dele, em nome de Jesus. Então, a primeira coisa que Deus está falando para você hoje é o seguinte: como é que você está? Não sei, mas Deus sabe. Deus está pegando você assim com a mão dele, falando: filhinho, invoca-me. Para de chorar, para de resmungar, para de conversar com todo mundo, fale comigo. Eu sou a única chave para a sua vida, eu sou a resposta. Então ele fala assim: invoca-me, ore a mim, espere resposta minha. E terceira coisa, Deus fala com Jeremias: invoca-me, espere resposta. Agora ele fala assim: espere grandes coisas de mim. Amém? Então ele fala assim: invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei o quê? Coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Então Deus te manda buscá-lo, esperar a resposta, mas Ele não pede você para esperar qualquer resposta. Ele fala assim: aguarde grandes coisas, grandes respostas, grandes acontecimentos. Espere coisas que você ainda não sabe. O que eu posso fazer na sua vida? O que Deus está dizendo para nós aqui é o seguinte: é que Deus, Ele nunca vai nos dar aquilo que a gente pede. Ele tem muito mais para oferecer. Eu nunca recebi uma resposta de Deus com o tamanho que eu pedi. Sempre vem com lambuja, sempre que vem com amostra grátis, vem muito mais, irmão, porque Deus tem muito mais para dar. E Jeremias, quando Deus estava lá falando com ele: Jeremias, você está meio cansado, está perturbado, oprimido, desanimado, triste, invoca-me, rapaz. E ele fala: mas para quê? Porque eu vou te responder. Mas responder o quê? Coisas grandes, rapaz. Tenho coisas grandes para você, ocultas, que você não sabe, mas que serão reveladas na oração. A oração traz coisas ocultas que a gente não sabe, amém? Deus descortina muitas coisas para nós. Agora, espere grandes coisas. Anunciar-te-ei coisas grandes, ocultas, que não sabes, grandes em sabedoria, coisas divinas, no nome de Jesus. E quais as coisas que Deus prometeu para Jeremias? Deus prometeu para ele coisas tremendas. A um homem que estava preso, um homem que estava ali sozinho, abatido, desanimado, perseguido pelo rei, a pessoa mais poderosa da face da terra. E estava lá, e Deus falou com ele assim: Jeremias, eu te mandei prender para dizer uma coisa para você, rapaz. Eu estou acima do rei Zedequias, amém? Você não depende do rei Zedequias. Amado, eu não sei quem é que está por trás de alguma situação que você está vivendo. Deus está acima de qualquer pessoa. Deus está acima de qualquer principado e potestade. Deus está acima de qualquer situação. Por isso que ele fala: invoca-me, te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. E Deus continua nesse capítulo fazendo promessa ao profeta. Primeira coisa que ele fala assim, verso 6: eis que trarei a ela saúde, cura, e o sararei, e lhes revelarei abundância de paz e segurança. Deus está dizendo para Jeremias que ia restaurar o povo dele, não apenas o povo, mas ele mesmo. Deus está dizendo que quando nós oramos, invocamos, temos que aguardar dele cura, saúde, paz abundante, segurança total. É isso que Deus está te oferecendo na oração: paz ao perturbado, segurança ao inseguro, restauração ao doente, cura ao prostrado, ânimo ao desanimado. Então Deus está dizendo para você: invoca-me, eu vou te responder, e vou levantá-lo do pó, vou reanimar sua vida, vou te abençoar, vou alegrar seu coração, vou te dar força, vou te dar segurança. E não é qualquer paz que eu vou te dar, não. Eu vou te dar uma paz abundante, a paz que o mundo não dá, que o dinheiro não dá, nem pode comprar, a paz do meu espírito.
Amém? Deus está falando, Jeremias, invoca-me, espere a abundância de paz, eu vou sarar o coração, as feridas, as dores da alma. E no verso 7 ele fala assim: restaurarei a sorte de Israel, aleluia, e os edificarei como no princípio. Então Deus promete, vai curar as feridas. Qual é a ferida da sua alma? Qual é a lágrima dos seus olhos? Deus vai enxugar, Deus vai curar, Deus vai restaurar, vai reanimar, vai abençoar, vai levantar, vai erguer você de novo, erguer do monturo, e vai te dar livramento do cativeiro em nome de Jesus, amém? Vai tirar, vai abrir as portas da gaiola. Zedequias não pode prender você. Irmãos, não existe prisão para o homem de Deus. Paulo da prisão fala assim: livre no Senhor. Estou preso, algemado, mas livre no Senhor. Paulo preso na prisão ali, foi quando ele escreveu mais cartas. Irmãos, não existe prisão que pode prender um povo de Deus. Não existe rei nesse universo que pode calar a nossa voz. Deus tem um propósito em tudo que acontece, mesmo na prisão, mesmo na dor, mesmo na rejeição, mesmo no abandono, mesmo sozinho, mesmo angustiado, mesmo desanimado, mesmo sofrendo. Deus vai e diz assim: filho, invoca-me, espere resposta. Vou sarar, vou curar, vou dar paz abundante, vou dar segurança, vou dar livramento, vou dar restauração. Verso 8: purificá-los-ei de toda a iniquidade com que pecaram contra mim, perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e transgrediram contra mim. Irmãos, engraçado, eu vejo aqui Jeremias quando estava orando, mas eu imagino que Jeremias estava orando e pedindo a Deus livramento só da prisão, mas Deus tinha muito mais para oferecer. Jeremias está preocupado em sair da prisão. Eu vou restaurar uma nação inteira, eu vou dar paz abundante, segurança, restauração, cura, eu vou dar livramento, e mais, eu vou perdoar o pecado de vocês, a iniquidade que pecaram contra mim, eu vou sarar espiritualmente essa nação inteira, eu vou restaurar o primeiro amor, a paixão por Deus, um avivamento santo nessa terra, eu vou derramar bênção sem medida. É isso que Deus está dizendo: invoca-me, vou dar resposta, mas resposta grande à sua oração. Se você não desistir da oração, Deus não vai desistir de você, meu irmão. Deus trabalha para aqueles que nele esperam, amém? E eu creio que essa igreja precisa de oração, irmãos. As famílias precisam de oração. Os pastores, presbíteros, diáconos, líderes de ministério, professores de escola dominical, membros de igreja, famílias, crianças, jovens, adolescentes, precisam de oração. Oração. Tem gente morrendo à míngua, tem gente sofrendo, tem gente na mesmice, tem gente fria, indiferente, tem gente afastada de Deus em pecado, gente indo para o inferno, gente na igreja, fora do reino, gente que não faz nada, gente que dá trabalho, gente que está aí. O que vai acontecer? E Deus diz assim: meu filho, invoca-me, eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Pare de chorar do casamento e busque a Deus pelo seu casamento. Busque a Deus pela igreja em nome de Jesus. É o que estamos fazendo esses dias. Senhor, abençoa a igreja, perdoa o pecado da igreja, restaura a igreja, cura, dá abundante graça, segurança, cura o coração, restaura, perdoa pecados. Deus, traga grandes respostas à oração, grandes coisas à igreja em nome de Jesus. E Deus está aqui oferecendo perdão àqueles que se arrependem, coração quebrantado, compungido, Deus não despreza. E mais, irmãos, Deus promete, sabe o quê? A palavra de Deus diz, lá no verso 9, coisa linda, fala assim: Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória, entre todas as nações da terra. E fala assim: todas as nações na terra que ouvirem todo o bem que eu lhes faço, espantar-se-ão e temerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhes dou. Deus está dizendo assim: ô Jeremias, Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória. Deus está falando para a igreja: essa igreja me servirá por louvor e glória.
todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhes faço, vão se espantar e tremer diante de mim, por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhes dou. Deus está dizendo aqui, irmãos, quando nós oramos, Ele vai nos dar paz, grandes coisas, e as nações inteiras temerão e temerão diante de Deus, e verão o que Deus está fazendo na sua vida, no seu ministério, na sua igreja, no seu trabalho, no seu coração, por causa da oração, irmãos. Porque você obedeceu o que Deus mandou, você não desanimou, não jogou a toalha, você atendeu. O Espírito Santo fez aquilo que devia, e Ele sempre faz, honrando a palavra de Deus, e você obedecendo, as coisas acontecem. A obediência nos leva à vitória, em nome de Jesus. Alguém uma vez chegou perto da rainha Isabel e falou assim, era um homem que pedia muitas coisas à rainha Isabel, e teve um dia que ela falou assim com ele, rapaz, vem aqui, eu já notei que você pede muito, você é um pidão, hein? Você pede muito, eu quero saber de você, quando é que você vai parar de pedir? Ele respondeu assim, assim que a senhora parar de dar. Mas enquanto estiver dando, estou pedindo. Agora, o dia que a vossa majestade deixar de dar, eu deixo de pedir. Deus está perguntando para nós aqui hoje, quando é que vocês vão parar de pedir e clamar? Quando o Senhor parar de responder. Deus nunca vai deixar de responder. Amém? E não existe prisão nessa terra que pode prender você. Deus está aí para te ajudar. Eu louvo a Deus por isso, irmãos. Persevere na oração, invoca-me, espere resposta, espere grandes coisas. Que Deus o abençoe.